Bom dia, pessoal. Vamos agora para o módulo 1, parte 9, aula 4, flexão verbal, né? Estamos na classe de palavras, né? Flexão de modo agora, tá? A gente já tinha colocado aqui, ó. Deixa eu ver, tá? Essa parte é tão grande, né, que eu tenho que pegar tudo aqui, ó. Verbo, já tínhamos falado o que era. Vamos ver as flexões. Flexão verbal, tal, flexão verbal, flexão em número. Falamos primeiramente em flexão em número, né? Flexão. Deixa eu ver em modo. Pera aí, deixa eu subir aqui em cima, aqui é mais fácil. Tá mais fácil daqui. Isso. Flexão em número. Flexão em pessoas. Agora vamos falar em flexão de modo, tá? Então, flexão de modo é a propriedade que o verbo tem de indicar a atitude do falante em relação ao fato que pretende expressar. Há 3 modos na língua portuguesa, tá? Vou pegar outra definição aqui, tá? Como eu não pego, eu acho por direitos autorais, né? A gente não pode pegar, por exemplo, se fosse um trabalho acadêmico científico, eu pegaria com palavras de um livro, alguma coisa do tipo, e referenciaria, né, da forma correta. Mas aqui eu escrevi lendo vários, né, com meu conhecimento, eu escrevi minha definição aqui. É a propriedade que o verbo possui de indicar a atitude do falante em relação ao fato que pretende expressar. Vamos entender o que é isso. Como assim indicar a atitude do falante? Há 3 modos. Indicativo. O falante exprime um fato certo, concreto. Então, ele está falando ali, ó, que é a propriedade que o verbo, né, possui de indicar a atitude do falante. Qual a atitude do falante no modo indicativo? Entenderam? A atitude do falante no modo indicativo, né, é exprimir um fato certo, concreto. É a vontade dele em falar, né, exprimir, né, colocar, né, um fato certo, concreto. Por exemplo, bananas caem do cacho quando maduras. Reparem que é um fato certo, concreto. Bananas realmente caem do cacho quando maduras, né? Não há como as bananas ficarem nos cachos quando amadurecem. Elas devem cair. Então é um fato que acontece, fato certo, concreto. Acontece, tá ok? Eu colho mandiocas. É um fato certo, concreto. Eu colho mandiocas e pronto. Certo? Isso é modo indicativo. É quando eu exprimo um fato certo, concreto, aquele fato que acontece mesmo, né? Que eu faço mesmo, ou que, por exemplo, que a banana cai mesmo. Quando eu estou falando um fato que acontece mesmo. Agora, o subjetivo. O falante considera o fato como uma possibilidade, duvidoso, um desejo, mas ainda não é considerado como uma ocorrência. Aqui já é uma ocorrência, né? As bananas caem do cacho quando maduras, acontece. Aqui não é considerado como uma ocorrência ainda. Por quê? Por exemplo, ó, que é um desejo, ó, gostaria que você colhesse apenas as bananas maduras. Eu estou falando com o meu interlocutor que eu gostaria que ele colhesse, né, apenas bananas maduras. Repara que eu falei o meu ele, porque eu estou falando que ali eu coloquei na terceira pessoa, mas você, vamos supor assim, ó, não quero confundir, ó. Gostaria que você colhesse apenas bananas maduras. Sou eu falando com o meu interlocutor, tá certo? Que eu gostaria que colhesse apenas bananas maduras, tá ok? Podem ver aqui, né, podem ver que aqui ele expressa um desejo. Esperamos que o trabalho fique bem feito. Certo? Certo? Então, assim, ele espera, né, que o trabalho fique bem feito. Certo? Mas isso é uma possibilidade. Pode ser que o trabalho não fique bem feito. Entenderam? Não é um fato concreto igual bananas caindo do cacho. Bananas caem do cacho, isso é certo. Isso vai cair, a banana vai cair do cacho. Igual a manga vai cair do pé. Né? Do pé de manga lá, né? Ou eu não sei como que chama o trem que segura a manga vai cair lá daquele trem que segura ela lá. A uva também cai do cacho, eu acho. Acredito.
Até a cadeia vai cair. Se alguém colher primeiro. Tudo é uma brincadeira aqui, tá, gente? Agora é sério. Então, esperamos que o trabalho fique bem feito. Você espera, mas pode ser que ele não fique. Eu espero que eu ganhe o meu processo. Eu estou esperando que eu ganhe. Mas isso é uma possibilidade. Eu espero, eu tenho um desejo que ele fique, mas isso é duvidoso. Pode ser que não aconteça. Entendeu? Nesse caso tem 50% de sim, 50% de não, entendeu? De não acontecer. Mas no meu caso tem 100% que vai acontecer. Eu tô certo disso. Mas é um exemplo aí, né? Então, é uma coisa duvidosa, é uma possibilidade. Não é um fato concreto igual o primeiro aqui, que é o indicativo. O subjetivo não é um fato concreto. Tá ok? Agora, o imperativo. O falante exprime uma ordem, expressa um pedido, deseja levar seu interlocutor, né, ou seus interlocutores, né, a realizarem determinada ação, certo? Por essa razão não existe a primeira pessoa do singular no imperativo, porque eu não falo para mim mesmo, por exemplo, eu devo fazer isso. Até eu posso falar, mas eu não falo assim, vamos dizer assim. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Não colham bananas verdes. Isso eu falo com uma pessoa. Estou falando com o meu interlocutor, não estou falando. Ou eu falo com uma terceira pessoa. Eu não estou falando comigo mesmo. Não colho banana. Eu não vou dar uma ordem a mim mesmo, entendeu? Não dou uma ordem a minha pessoa. Eu faço se eu quiser, né? Eu não vou dar uma ordem a mim mesmo. Eu não vou ficar dando ordem pra mim, eu não vou fazendo pedido pra mim, entendeu? Não faço isso. Então, por isso não existe a primeira pessoa nesse caso. Por isso existe só a segunda e a terceira pessoa. Do plural ou do plural. Segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do plural. Então, está claro acima que o falante deseja levar o interlocutor a realizar determinada ação. Ou o terceiro realizar determinada ação. Dessa forma, ele não diz a si mesmo para realizar a ação. Por isso não existe primeira pessoa. Tipo, eu vou mandar eu mesmo fazer alguma coisa? Isso acontece, né? De vez em quando, mas nesse caso, a gente pegando o modo imperativo aí, a gente não utiliza isso, tá, gente? A gente não utiliza a primeira pessoa, tá ok? Porque não é considerado que eu vá falar, eu vou dar uma ordem a mim mesmo. Eu dou uma ordem a outrem, né? Eu dou uma ordem a outra pessoa. Eu faço um pedido a outra pessoa. Ou a outras pessoas. Eu não faço um pedido a minha pessoa. Não tem nem isso. Eu não faço um pedido, eu não peço assim a mim mesmo para fazer alguma coisa, né? Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu quiser, eu não faço. Eu não vou dar uma ordem para mim mesmo. Isso não existe. Não sei que eu seja meio doido. Não colham bananas verdes. Exprime uma ordem. Olha lá, eu tô falando. Né? Não colham bananas verdes. Certo? Qual a ordem? A ordem é não colher bananas verdes. O falante diz aos interlocutores para não colherem bananas verdes. Não existe primeira pessoa. Eu tô falando assim. Como que eu vou falar? Eu vou dar uma ordem para mim mesmo, assim, nós não colhemos bananas verdes. Olha como é que eu não tô, aí não é um imperativo, se eu falar. Olha o exemplo legal, ó. Nós não colhemos bananas verdes. Eu só tô falando que nós não colhemos. Reparem que quando eu coloco, olha, deixa eu até escrever aqui, ó. Nós não colhemos bananas verdes. Se eu colocar dessa forma assim, ó, nós não colhemos bananas verdes, eu só estou falando que a gente não colhe bananas verdes. Eu não estou dando ordem nenhuma, né? Eu não estou dando ordem, exprime uma ordem, né? E nem estou expressando um pedido. Eu não estou dando ordem e nem estou fazendo pedido. Vocês entenderam? Olha aqui eu não estou fazendo nada disso. Então, por isso que aqui não é por isso que não tem primeira pessoa. Entendeu? Por isso. Porque eu não vou falar para minha pessoa. Então, aqui, beleza. A ordem é não colhermos bananas verdes, né? O falante diz aos interlocutores, né? Para não colherem bananas verdes. Não existe primeira pessoa. Já coloquei.
Aqui estamos tratando da segunda pessoa no plural. Podemos substituir somente para ver, tá? Ei, vocês não colham bananas verdes. Eu estou falando com vocês, né? Com a segunda pessoa. Entendeu? Eu não estou falando, ei, aquelas pessoas não devem colher bananas verdes. Porque se eu estivesse falando aquela, eu estaria falando, ó, por exemplo, só para dar, eu vou pôr um nome, tá? Para a segunda pessoa, tá? Ó, ei, Roberto. Como é que seria a terceira pessoa? Aquelas moças colhedoras, né? Vamos pôr aqui, que o trabalho delas é colhedoras, não devem colher bananas verdes. Quem que é? Olha aqui você vê, eu tô falando com o Roberto é a segunda pessoa, mas o aquelas é um pronome aqui. Então, e a gente está com aquelas aqui, ó, antes de moças. Moças aqui, né, é um outro sujeito. O Roberto, ó, ei, Roberto, sujeito, segunda pessoa. Aquelas moças, né, moças. As moças é que encolhem os. Aí elas são a terceira pessoa, entendeu? Aquelas moças são a terceira pessoa. Do plural aqui no caso. Mas eu não falei isso aqui em cima, que eu deixei na segunda pessoa, não colho bananas verdes. Eu estou falando, pode ser com algumas pessoas, mas assim, eu estou deixando vocês, entendeu? Se eu conseguir substituir vocês ali no caso, vocês em segunda pessoa, vocês não colham bananas verdes. Eu estou falando com quem me escuta. Quando você fala com terceiro, você está falando com, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu vou falar com o terceiro, eu estou falando com o segundo que o terceiro não pode fazer aquilo, que foi o caso que eu coloquei ali, ó. Ei, Roberto, aquelas moças colhedoras não devem colher bananas verdes. Por exemplo, como se o Roberto fosse meu empregado. Ei, Roberto, meu gerente, né? Aquelas moças não devem colher bananas verdes. Vai lá e xingue elas, entendeu? Tipo, é esse caso que vem, entendeu? Terceira pessoa. Aqui estamos tratando da segunda pessoa no plural, né? Aqui estamos tratando da segunda pessoa no plural. Podemos substituir somente para ver. Ei, vocês não colham bananas verdes. Vocês é a segunda pessoa. Como está no plural, segunda pessoa do plural, certo? Nós não colhemos bananas verdes. É como eu disse. Nós, eu estou falando de mim também. Mas não existe isso. Primeira pessoa, no imperativo. Porque eu estou falando que nós não colhemos bananas verdes. Eu só estou falando que nós não colhemos, certo? Mas eu não estou dando ordem a mim mesmo ali no caso. Eu não consigo dar uma ordem a mim mesmo falando, nossa, assim, dessa forma, entendeu? Isso não é uma ordem. Isso não é um pedido. Eu não estou fazendo um pedido a mim mesmo, tá ok? Por favor, coloquem as mandiocas na balança. O falante diz aos interlocutores para colocar as mandiocas na balança. Não existe primeira pessoa, né? Aqui estamos tratando da segunda pessoa no plural. Podemos substituir somente para ver. Ei, vocês, coloquem as mandiocas na balança. Vocês é a segunda pessoa, como está no plural, segunda pessoa do plural. Podemos perceber que não é a segunda pessoa. Podemos perceber que não é a segunda pessoa, pois estamos falando para o interlocutor realizar a ação. O que é isso? Podemos perceber que não é a segunda pessoa. Errei alguma coisa aqui. Que não é a primeira pessoa, né? Que deveria ser. Vamos tirar esse trem aqui, ó. Não, acho que eu errei alguma coisa aqui. É a segunda pessoa, né? Não sei porque que eu pus isso aqui não. Vamos voltar aqui. O falante diz aos interlocutores para colocar as mandiocas na balança. Não existe primeira pessoa. Aqui estamos tratando da segunda pessoa no plural. Podemos substituir somente para ver. Ei, vocês, coloquem as mandiocas na balança. Vocês é a segunda pessoa. Como está no plural, segunda pessoa do plural. Não estamos dizendo ao interlocutor, seus trabalhadores devem colocar as mandiocas na balança. Se estiver dessa forma, seria terceira pessoa do plural. Se eu estivesse falando com o interlocutor aqui, ó, seus trabalhadores devem colocar as mandiocas na balança. Eu estou falando dos trabalhadores do interlocutor. Então é uma terceira pessoa, porque são os trabalhadores dele. É a terceira pessoa do plural. Mas eu não falei isso. Por favor, coloque as mandiocas na balança. Eu falei diretamente com meus interlocutores. É isso que vocês têm que entender. Quando eu falo diretamente com meus interlocutores, é segunda pessoa. Se eu estou falando diretamente com meus interlocutores, é segunda pessoa. Vamos dizer, se eu não falo diretamente, se eu cito outro, né?
Outrem aí, no caso, é a terceira pessoa. Agora, quando eu me coloco no meio, é a primeira pessoa. Tá ok? Peço aí que se inscrevam no site www.anjoacademico.com. Peço, deixa eu ver se tá certo. Anjo Acadêmico, tá certo. Peço que se inscrevam no canal. Inscrever-se. Pô, gente, inscreve aí. O que eu fiz ali? Ajuda o canal aí a crescer. Fazendo favor, inscrevam. Clique no sininho. É importante. Eu vou pesquisar. Nossa senhora, tá ruim. Clique no sininho. Clicar no sininho. Clicar no sininho é para receber a notificação, né? Deixar o like. Ó. Saber para que o clicar no o like eu já não sei, né? O que acontece com o vídeo. Eu vou pesquisar depois o que acontece quando você deixa o seu joinha, né? Ou seu joinha para baixo, né? O que representa isso ao vídeo, tá ok? Desde já agradeço e muito obrigado, tá?